Pastor, a Carlene, a partir de qual idade a criança pode se converter? Eu acho que não está muito nem relacionado à idade não, viu, Carlene? Eu acho que está relacionada mais à consciência, à maturidade, ao nível de tem criança de 10 anos que tem mais maturidade do que criança de 14 anos. Então, não está relacionado à idade, não. A conversão pode acontecer em qualquer fase da vida. Tem criança de 10 anos. Eu conheço crianças de 7 anos que choram na presença de Deus, que adoram, que se derramam, que oram na presença. São crianças, mas têm um coração completamente derramado na presença de Deus. O que eu acredito é que essa conversão, ela vai se confirmando com o passar dos anos. A criança, não adianta uma criança dizer que converteu com 7 anos, mas não permaneceu, com 14 já estava desviado, com 15 já estava fazendo o que não presta. Não, é pedir a Deus que ela se converta, tenha um coração quebrantado e que permaneça na presença de Deus nos 14, nos 15, nos 16, 17, nos 20. Né? E para isso, o que falta na vida de muitos crentes, para que os filhos se mantenham na presença de Deus, o que falta na vida de muitos crentes é sabedoria. Muita gente não tem sabedoria para levar seus filhos durante as fases da vida, entender essas fases, entender esses momentos, entender o critério e o modo de agir para cada fase, para cada momento, e vê-los crescer e permanecer na presença de Deus após adultos. Muitos pastores não conseguem, muitos crentes não conseguem. Por quê? Exigência, cobrança, castigo, palavras de ameaça, palavras de você vai para o inferno, você vai morrer, quando você morrer você vai para o inferno. E essa pressão, esse estrangulamento de exigência, de opressão, sabe? Pega aquela criança e bota um paletó e obriga a orar e dobrar o joelho, e aquilo se torna forçado, se torna um jugo. E quando aquela criança cresce, ela não quer mais nem saber. Para ela, igreja, para ela significa opressão e castigo. Quando uma igreja, para uma criança, para um adolescente, significa opressão e castigo, você perdeu esse adolescente. Porque ele tem que descobrir o que é ter prazer nas coisas de Deus. Então, o pai quer castigar o filho, bota ele de joelho lendo a Bíblia. Quando ele crescer, ele vai detestar a Bíblia. E ele vai detestar se ajoelhar para Deus quando crescer. Porque Bíblia e se ajoelhar para Deus traz a lembrança para ele de sofrimento, de castigo. Então tem pai que para castigar o filho é de joelho, lê na Bíblia, vai orar, se tranca no seu quarto, aquela exigência, aquela cobrança. Quando a criança cresce, ela quer viver livre de tudo isso, porque ela foi oprimida a vida toda. Então, o viver daquela criança na igreja foi opressão a vida toda. Por isso que quando crescem, não permanecem. Não permanecem. Por isso que você vê hoje tantos filhos de crente no Rio de Janeiro envolvidos com bandidismo. A maioria dos grandes traficantes tem nomes bíblicos, né? Elias Maluco, né? E outros mais, que são filhos de crentes, mas que não permaneceram. Então, o mais importante não é com quantos anos uma criança pode se converter. Ela pode ter o coração quebrantado para Deus desde os 5 anos de idade. É orar a Deus e ter sabedoria e inteligência para entender as fases, os momentos, e não oprimi-la, e ensiná-la a amar e ter prazer nas coisas de Deus. Criança tem que brincar, criança tem que cair, criança tem que viver todas as suas fases. E a gente tem que entender isso sem oprimi-los. E aí depois, quando eles estiverem grandes, eles vão estar na presença de Deus. Amém? E eu louvo a Deus porque eu tenho filhos adultos ainda na presença de Deus. Né? Se tem algum que não está na presença de Deus, dizendo assim, eu sou evangélico, estou firme no evangelho, mas conhece a palavra, tem um temor e não está vivendo uma vida dissoluta, está estudando, está fazendo faculdade, mas tem aquele temor e conhece a palavra, só não quer ser pastor, mas tem aquele temor e conhece a palavra. E tem filhos na presença de Deus, adultos já, nenhum deles está desviado no mundo, ou é um drogado, ou é um traficante, nenhum deles bebe ou vive uma vida dissoluta, todos eles estão, graças a Deus, vivendo as suas vidas com equilíbrio na presença de Deus. E assim, eu acho que eu não errei muito nessa área, né? Nessa área com os meus filhos, né? Deixei eles serem criança, deixei eles ser jovem, não impedi de jogar bola. Jogar bola é pecado, ir pro shopping é pecado, tudo é pecado, né? Eu disse, filho, pecado é você encher a cara, beber, se drogar, né? Mas dei liberdade a eles para serem jovens, para curtir a vida,
para se divertir nos retiros. E aí eu tenho, graças a Deus, eles são jovens, adultos ainda na igreja, graças a Deus.